Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge. Eu vim conversar com vocês hoje um pouco sobre filosofia e o nosso assunto hoje vai ser a polis grega, filosofia e a polis grega. Todo mundo lembra dessa palavra? Polis. Pois é, a polis grega eram espécies de cidades onde os gregos viviam e ali dentro dessas cidades existia um lugar chamado Ágora, que era foi um lugar muito importante para o surgimento da filosofia e para os debates filosóficos daquele momento lá. Então a Ágora era uma espécie de praça ou de mercado onde se reuniam para discutir ideias filosóficas, mas também para discutir coisas relativas à administração da polis, e ali surge a política, não é? Então os gregos, eles tinham esse sistema, essa organização social, aonde as pessoas se reuniam, por exemplo, em Atenas, onde as pessoas se reuniam nessas praças para discutir, decidir quais as melhores ações para garantir que a cidade pudesse aí se desenvolver, né? Então na Grécia clássica, a compreensão da polis estava associada a duas ideias básicas. Uma era uma ideia geográfica, que significava o seguinte: eram grandes quantidades ali de terra, um território grande e de uso comum, né? Algo muito parecido daquilo que a gente entende hoje por cidade. E o segundo aspecto da polis era político, tá? Então, em Atenas, como eu disse, as pessoas se reuniam nessa praça, os cidadãos se reuniam nessa praça para discutir aí coisas referentes à administração pública, à administração da polis, né? E aí se instalou então um regime democrático. Vamos lembrar que foram os gregos que inventaram a democracia. Mas, dentro desse contexto, quando a gente diz assim que a democracia grega era uma democracia direta, o que quer dizer isso? Que todos os cidadãos, né, podiam ir lá discutir, apresentar suas ideias e votar também nas melhores ideias que foram apresentadas. Mas quando a gente fala isso, será que todos os cidadãos, quem que era o cidadão grego? Vamos lembrar que o cidadão grego era o homem, né, livre e geralmente dono de terras, tá? As mulheres gregas, elas tinham uma participação na polis ateniense, por exemplo, mas dependia do lugar social que elas ocupavam. Elas eram reconhecidas como cidadãs quando elas tinham nascido em famílias tradicionais da cidade de Atenas, por exemplo, mas não tinham direitos políticos, né, sendo educadas para se tornarem esposas e mães. Os seus filhos homens, por sua vez, eram sim reconhecidos como cidadãos. E aí, você concorda com isso? Bom, o cenário da política e da filosofia na Grécia era um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? As conquistas sociais que as mulheres fizeram hoje nos trouxeram uma sociedade completamente diferente da dos gregos. Para você se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu vou indicar para você a página 24 do seu material didático. Ali vai ter uma atividade chamada Conexões, onde você vai ter a oportunidade de discutir, de refletir um pouco mais sobre essas questões relacionadas à polis grega e ao surgimento da filosofia. Não esqueça de compartilhar com alguém aquilo que você está estudando, aquilo que você está descobrindo, né, de coisas novas, novos conhecimentos. É sempre importante a gente compartilhar. Bom, a filosofia, não só ela nasceu na Grécia, dentro desse contexto, mas ela tem alguns períodos, a filosofia clássica grega, ela tem alguns períodos importantes. Então, por exemplo, o primeiro período da filosofia grega, que está ali mais ou menos, né, no século VII a.C. até o século V a.C., é conhecido como período cosmológico ou período pré-socrático, né? Essa palavra pré-socrático serve para a gente lembrar que o Sócrates, por exemplo, foi um divisor de águas dentro das discussões filosóficas de Atenas, né? Então, antes de Sócrates se discutia um determinado tipo de assunto e depois de Sócrates outro tipo de assunto. Aquilo que caracterizava o conhecimento, o pensamento, a filosofia pré-socrática, que vem antes de Sócrates, era uma preocupação que os filósofos tinham em tentar entender o que é a natureza e o que é a realidade. Todos esses filósofos estavam procurando um princípio que fosse capaz de explicar todas as coisas que existem. Eles chamavam esse princípio de arché, uma palavra grega, né, que significa aí
princípio fundamental de todas as coisas. Eles queriam compreender a physis, né, a palavra grega que também significa natureza. Então, durante esse período, eles estavam tentando entender qual que é o princípio fundamental, a arqué, de toda a physis, de toda a natureza. Né? Então, isso caracterizou o período pré-socrático. Com a chegada do Sócrates, ali mais ou menos no final do século V, o Sócrates trouxe outras discussões importantes para a filosofia daquele período. Né? Começa-se então o período que a gente chama de período socrático ou período antropológico. Por quê? Porque as questões que o Sócrates discute com as pessoas na cidade sempre são de cunho humano, são questões éticas, questões políticas, questões, por exemplo, o que é a justiça, o que é o bem, o que é a beleza. O Sócrates, então, ele inaugura um novo período dentro da filosofia que vai ser um dos mais influentes da filosofia clássica grega. Após o Sócrates, nós começamos ali o período sistemático, que se estende mais ou menos do século IV a.C. até o século III a.C. e que é formado basicamente pelo pensamento aristotélico. Né? O filósofo Aristóteles realizou uma grande classificação dos seres vivos, uma grande compreensão da natureza inanimada. Né? Então o Aristóteles estudou aí química, biologia, botânica, uma série de outros conhecimentos com a intenção de sistematizar, né, esses conhecimentos para conseguir criar um tipo de ciência, conseguir alcançar aí a cientificidade para o pensamento filosófico. Depois do Sócrates, então, depois do Aristóteles, começa então o período helenístico ou o período greco-romano, que vai do final do século III a.C. até o século VI depois de Cristo, né? E ali várias foram as discussões de caráter ético, de caráter cosmológico, de caráter político, e as discussões ali foram as mais variadas. Essas são então as fases do pensamento grego clássico, né? Só que ele se dividia, a história da filosofia em geral também se divide em várias áreas. A filosofia não se interessa sempre pelo mesmo assunto. Ela se divide em várias áreas, em vários campos de interesse, com diferentes objetos e também diferentes métodos de estudo. Então, algumas das áreas são a epistemologia ou a teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que se interessa pelas condições, né, do conhecimento, pelos modos, os métodos que nós podemos utilizar para construir, para formular conhecimentos verdadeiros sobre a natureza, por exemplo. Temos uma outra área da filosofia chamada estética, que se preocupa com a aparência das coisas e também com questões como, por exemplo, o que é a beleza e qual a importância que ela tem para a sociedade humana, para o ser humano. Existem outras áreas da filosofia, como a ética, que estuda o sentido das ações humanas, das escolhas humanas e da responsabilidade que vem junto com essas ações e com essas escolhas. Temos a área da filosofia política, que estuda aí quais são as formas, os regimes políticos e qual é a melhor forma de organizar a sociedade para que ela se desenvolva e garanta aí, né, as condições de desenvolvimento para os indivíduos. Temos uma área também chamada metafísica, que estuda assuntos que transcendem o mundo físico, que estão além do mundo físico. Né? Questões, por exemplo, o que é o ser, o que é a substância de todas as coisas, ou mesmo num período tardio, o que é Deus, ou como entender, né, aí assuntos relacionados também à teologia. Temos áreas como filosofia da linguagem, que estuda aí os conhecimentos que são formados, né, as condições de significação da própria linguagem. Áreas também como lógica, por exemplo, que estudam os raciocínios, como que é a parte formal dos nossos raciocínios. Então essas são algumas das áreas da filosofia e alguns dos períodos aí que tem um impacto ali, principalmente naquele primeiro momento, naquele começo, onde a filosofia se desenvolve dentro do contexto da polis grega. Se você quiser saber mais, vá ao seu material didático, tem uma atividade bem bacana para você fazer, principalmente ali que vai da página, que está na página 27. Faça esses exercícios, essas atividades e não se esqueça, compartilhe com alguém e discuta aquilo que você descobriu e aquilo que você aprendeu, ok? Até o próximo vídeo de filosofia. Tchau, tchau.